Um. Bem-vindos ao PodMax, o podcast onde iremos contar histórias inspiradoras de pessoas, empresas que realmente fazem a diferença. Meu nome é Genival Rodrigues e hoje iremos contar histórias da CRF Contabilidade. Caramba. Eu tô com medo da história que nós vamos contar pra esse menino aqui, viu? Ele sabe muito da nossa vida. Então vamos lá. Meu Deus, dá pra cortar? Não, é isso. Não, ele corta um pedacinho, a gente Você segue. vai se recompondo e vai falando. Tá bom, então Você ia peraí. apresentar eles agora, né? Continua, tipo. Posso, apresentar de novo? Sim, pode. Pode? Então tá bom, vamos lá. Pode iniciar. Tá bom. A hora que você quiser. Vamos lá de novo. Bem-vindos ao PodMax, o podcast onde iremos contar a história de pessoas inspiradoras e empresas que realmente fazem a diferença. O meu nome é Genival Rodrigues e hoje iremos contar a história da CRF Contabilidade. Então acho que vocês podem se apresentar, deem aí as suas credenciais. Eu sou o Rogério, um dos fundadores da CRF Contabilidade, há quase 30 anos atrás, né? Que entramos no mercado. E ao longo do tempo, da minha carreira, assim, eu desvirtuei para virar minha sócia, a Natália, que está aqui com a gente. Eu não tenho tanto tempo, assim, de estrada, né? Até porque dá para ver, né? Que sou mais novinha. Brincadeira. Estou com o Rogério na CRF aí já há 13 anos. E comecei como pupila dele mesmo, né? A funcionária trabalhando com ele, trabalhando em cliente. Uhum. E depois a gente veio aí com essa parceria e estamos aí. Tá Desde certo. 2017 juntos. Tá ótimo. E antes da contabilidade em si, né, antes da empresa acontecer, né, eu gostaria de conhecer vocês, conhecer a história de vocês, aonde tudo iniciou, a história de origem de cada um, onde vocês nasceram, qual foi a formação de vocês. Não, né? Então, né? Eu já estava pensando em falar assim, houve uma grande explosão no passado distante. Mas vamos para nossa parte, vamos né? lá, onde tudo isso começou aqui? Eu vim do interior de Minas, né? Eu trabalhava com administração, com eletrônica e vim informatizar um escritório de contabilidade. E eu era formado em eletrônica e administração, que falaram para mim fazer contabilidade. Eu falei, para que isso? Nunca vou fazer. Nem sei para que isso serve. E o pior, né? A maioria de quem contrata a gente não sabe para que isso serve. Mas o contador, se bem utilizado, é igual veneno. Se bem utilizado, tem uma importância muito grande para a empresa. Se mal utilizado, ele só ajuda a empresa a afundar. Mas voltando, né, então, há muitos anos atrás, eu fui chamado para ajudar a informatizar o escritório. Aí me adaptei, me entrei bem, né, eu comecei a me adaptar com a equipe e acabei sendo convidado para trabalhar no escritório. Mas a sua formação, qual seria, assim, a sua primeira formação? Já foi contabilidade mesmo? Não, eu formei técnico em eletrônica, né? Eu queria mexer com computador, né? Aquela ilusão. Na época surgiu um negócio chamado internet, eu achei que lá tinha futuro. Aí eu comecei a estudar para mexer com isso. E você, Natália? Eu não Nasceu tenho um terço onde? dessa história, gente. Fiquem tranquilos que a minha é rapidinha. Eu, com 16, comecei a estagiar e o meu primeiro estágio foi em auditoria, em shopping. E aí, eu falei, conheci o universo da contabilidade. Todo mundo falava, o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer contabilidade. E aí, eu fiquei com aquilo. Fui trabalhar em corretora de seguros. E aí, quando comecei a faculdade mesmo, em 2009, foi que eu falei, vou fazer contabilidade, vamos ver o que vai dar. E aí fui, comecei a trabalhar em escritório de contabilidade até ir para um cliente do Rogério. E aí, trabalhei no cliente dele. Tinha um cliente que terceirizava a parte do serviço com a gente, mas ele tinha uma equipe interna para fazer a maior parte das funções. Aí eu ajudei a contratar ela para trabalhar dentro do cliente. Aí depois eu vi, essa menina não tem futuro, acho que vou ter que convencer meu cliente que eu vou roubar ela dele. E aí eu contratei outra pessoa para ficar no lugar dela e trouxe ela para trabalhar comigo no escritório. E eu sou muito bom para contratar, pelo menos era naquela época, né? Porque eu coloquei outra pessoa no lugar dela, que depois eu achei que ele estava ficando bom também. Eu tive que falar pro meu cliente, larga a mão de contabilidade, vamos terceirizar tudo que eu vou levar esse aqui também. E deu certo, e por incrível que pareça, o cliente é cliente nosso até hoje. Olha isso. Mas isso acontece muito, né, na contabilidade. O cliente, você acaba entrando na casa dele o tempo todo, na empresa dele o tempo todo, e esse cliente ele vai virando seu amigo, né? E, assim, mas no início ainda da carreira de vocês, quais foram os desafios, assim? Porque eu imagino que a pessoa, ela não imagina assim, eu quero
fazer um imposto de renda, eu quero calcular uma folha de pagamento. Geralmente não é essa a expectativa logo do início de todo mundo, né? É o contrário, o cliente pensa, quem que eu vou arrumar para fazer essas coisas que eu detesto, que eu não quero fazer? Aí você fala, não, se você tem uma empresa, você arruma um contador que ele vai tirar esse fardo das tuas costas e vai resolver isso para você. E aí que a gente começa a entrar, né? Todo mundo, para ter uma empresa no Brasil, precisa de um contador. Seja legalmente, até pelos processos em si, né? Pelo processo de abertura, no processo de alteração da empresa. E para manutenção da empresa, tem coisas que só um contador qualificado consegue fazer e é habilitado para entregar. Então, não dá para você ter uma empresa sem um contador. Entendi. E, assim, seguindo aí desse gancho que você falou, que todo mundo hoje tem que ter um contador, não tem para onde fugir, né? Quais são os produtos que vocês fornecem hoje para os seus clientes? Quando o cliente chega na contabilidade, pede um socorro. Rogério, pelo amor de Deus, me salva. Os impostos estão vindo, estão me cobrando. Então, eu fico na rua e convenço que ele precisa de salvação. Aí eu levo para o escritório e lá a Natália faz a salvação, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que esse universo empresarial tem muitos mitos, muitas coisas. E, assim, às vezes, a pessoa se dá conta que ela precisa de um CNPJ e ela fala assim, meu Deus, o que é isso? O que come? Como é que sobrevive? Onde eles vivem. Onde eles entendeu? E aí a gente chega nesse momento. E a gente tem que ser lúdico, porque a gente está falando com o público, muitas vezes, leigo, que não entende do nosso universo, né? E fala assim, nossa, olha, eu preciso de CNPJ, mas eu não entendo nada disso. E, querendo ou não, a gente tem que inserir um pouco do nosso universo dentro daquele cliente, porque ele precisa entender minimamente aquilo que ele precisa para gerir o negócio dele. Então, a gente acaba sendo ali no começo um guru, né, Rogério? Não sei se esse é o termo que a gente pode usar. Coaching. Pro direcionamento. Até porque, se começar errado, mais pra frente, quando a pessoa crescer, ou quando o cliente crescer, ele começou errado, o crescimento vai errado, às vezes ele não tem dimensão do crescimento dele. Então, isso é muito delicado. Então, esse primeiro contato que a gente tem, e outra, a gente está dando vida a um sonho, né? Ou um sonho é um pesadelo, né? Teve um cliente nosso que começou a fazer atividade física e o pessoal que cuidava do... eu entregando aqui os passados, né? Teve um cliente nosso que fazia atividade física e a pessoa que cuidava do treinamento dele e tudo mais começou a crescer, começou a desenvolver, começou a aperfeiçoar o negócio, tá? Assessoria para a empresa. Um dia eles conversaram, o cara que era treinador explicou para o outro como é que estava a vida dele, o que estava acontecendo. Aí o cara falou, você procura um contador, senão você vai ser preso. Você está movimentando dinheiro demais, você já é uma empresa e está todo irregular, você precisa urgente procurar um contador. Nossa. Aí a pessoa com esse pesadelo, que não queria ser presa, não queria que nada desse de errado, foi atrás da gente. Entendi. Acontece muito isso. Então, a pessoa inicia um negócio, muito. Vai trabalhar, vai para campo, conquista o que tem que conquistar e descobre depois que ele precisa de um contador. Às vezes já chega o negócio, já está, né, meio caminho andado, já tem 2 anos aí de estrada e ainda não tem um contador, não tem uma assessoria consolidada. Então, e para a gente é rico a gente entender o quanto a gente é importante. Uma coisa que as pessoas às vezes nem falam tanto, mas muita gente começa como MEI hoje, né, Rogério? Muita gente, hoje, o início de uma empresa, hoje é MEI. E existe ainda o mito de que MEI não precisa de contador. Gente, MEI precisa de contador. Não é tão simples, não é só emitir uma guia. Existe toda uma teoria tributária por trás disso. Existe todo um reflexo que o MEI pode causar na sua pessoa física. Então, assim... como a gente também luta muito contra as fake news, né, Moreira? Nossa Senhora! As fake news é terrível, é uma coisa assim. E aí a gente tenta transformar a cabeça daquela pessoa para que ela entenda a importância de uma contabilidade consolidada e muito bem feita e muito bem assessorada. Entendi. O que vocês escutam muito aí de mitos e fake news? Quando, recentemente agora, nessa fase que falaram, o Pix vai ser investigado. Vamos ficar de olho no Pix. Nossa, saiu correndo todo mundo. Foi em média, vamos dizer assim, foi 15 dias em média, 8 a 10 ligações por dia, todo dia, de alguém que não queria ser preso, não queria morrer, não queria ter os bens apreendidos, não queria ser visitado pela Polícia Federal. O que eu faço da minha vida?
Aí eu descobri tanto de gente que tá ganhando bem, eu não sabia. Viu? Tô Olha uma isso, choradeira o pessoal danada, mas todo ficou mundo preocupado. surgiu. Ficou. Eu falei, mas é pra quem movimenta muito. Você fala que movimenta pouquinho. Ah, mas pra mim ganhar os meus 1.000, eu preciso movimentar quase 10. Como é que eu faço agora? Entendi. Aí muita gente orientou. E, na verdade, assim, o governo cancelou a medida, mas o risco ainda existe. Quem não está regular, a qualquer momento, a Receita Federal tem... A Receita Federal, hoje, ela faz aproximadamente 160 cruzamentos diferentes com as informações que recebe. Ela sabe mais da vida. Cartomante, vidente, pra quê? Vai na Receita Federal. Você não sabe tanto que sabe da tua vida. Você vai lá que você vai saber mais da tua vida do que você sabe hoje. Quando a gente dá o CPF no mercado... Se você, por exemplo, nos Estados Unidos, você pedir um número do seguro social, o cara não te entrega, ele acha que aquilo é uma coisa do outro mundo. Agora, no Brasil, o brasileiro, ele perdeu o apreço com os dados pessoais. Se tornou muito comum você usar o teu CPF para tudo, você passar teus dados para tudo. Então, a clonagem, o hackeamento, a engenharia social tem um mercado muito grande no Brasil e comete muito abuso nesse sentido. Não é só a fake news, os golpes no Brasil são muito frequentes. São. A gente descobre gente que chega lá, que já tem uma... A gente vai abrir o e-mail, o cara já tem uma empresa aberta e nem sabia que tinha uma empresa aberta. Nossa. Teve gente, funcionário de empresa, foi dar entrada no salário maternidade e descobriu que ela estava afastada com seguro-saúde no Rio de Janeiro, recebendo 7 mil por mês. Tem cliente nosso que a gente mandou as notas que a gente puxou na internet que ele havia recebido. Ele falou, mas eu só 1/3 dessas notas aqui que é minha, o resto não é meu. E descobriu que tinha gente tirando nota com o nome dele para entregar em outro lugar. Fora a quantidade de e-mail, né, Moreira? Assim, e-mails com guias, assim, que se você não prestar atenção, se for uma pessoa mais leiga, uma pessoa que, ou até um senhor, né, de idade que não tem tanta envolvimento com a tecnologia, paga uma guia de 9, 17, porque vai com o nome do contador. Fala atenciosamente contabilidade e é o layout de um DARF. Então, assim, a gente está cercado de muitas armadilhas hoje em dia no mercado, né? Eu recebi um e-mail esses dias que eu mandei pro Não, pro ele mandou Rogério. pra mim, eu reclamando do golpe, ele elogiando o layout do golpe. O layout tava, mas o layout tá perfeito. Falei, mas o conteúdo não tá, Genival. Mas Nunca tava tivemos certinho, detalhe. tava certinho. Igualzinho os impostos quando vem do site do governo, tava direitinho. E se for no susto, se for um valor proporcional, pessoa paga. a pessoa no susto paga. Eu só não cogitei em nenhum momento de pagar, porque eu tava pagando exatamente as taxas que a Michelle me mandou, né? Então, E chegou, no mesmo momento chegou um e-mail. Eu cliquei lá numa DAS, uma DARF, uma DAS, né? E tava igualzinha. Eu só não paguei porque o valor era acima do que eu... Eles erraram. Eles falaram, erraram, eles perderam a mão. Eles viram que você movimenta no banco, mas não viram o faturamento da empresa. Tem uma discrepância ali. Perderam a mão. Mas realmente, na pressa, na correria, a pessoa está pagando ali os seus impostos, acaba entrando no meio do fluxo, né? E essa questão do MEI, foi assim que eu comecei com vocês, né? Foi. Foi assim que comecei. Eu cheguei lá, Não, Rogério... peraí, eu tenho que avisar aqui. Ó. Uma das pessoas que chegou lá com tudo errado, a gente ajudou a arrumar, foi esse cidadão aqui. Nós salvamos essa alma aqui. Olha só, com certeza, não tenho nem dúvida. Porque essa questão do CNPJ caiu no meu colo, né? Eu sempre fui o técnico de informática, sempre professor de informática, né? Abri a sociedade da Maximis, de repente meu sócio me abandonou, falou, ó, segue a sua vida aí. Aí eu falei, gente, preciso de ajuda. A gente ajuda, ele tá aqui para isso. São quanto tempo, Rogério? Uns 15 anos, desde o início da Maximis. 17 né? anos por aí, né? Por aí, né? 17 anos salvando a minha pobre alma. Estão marcando ponto com isso também. Tá bom. E hoje, dentro da CRF, como é a dinâmica de vocês, assim? Chega o cliente lá, vocês dividem, um atende o cliente, outro atende o cliente, às vezes atendem junto. Como funciona essa dinâmica de vocês? Varia muito caso a caso. O que a gente percebeu é que do passado, que a gente tinha uma captação totalmente por indicação de cliente, agora a gente começou a ter o mercado indicando, cliente vindo porque viu no Google que está perto do escritório, pesquisou no Google e achou interessante o site. Agora a gente está, de uns anos para cá, mudou a captação do só indicação para o curioso que acha a gente na internet e vem falar com a gente. Porque o contador, até pouco tempo atrás, uma coisa, você só ia atrás de quem você confiava. Você pedia sempre uma indicação, porque ele entra muito na tua vida. O contador, o advogado e o padre e o psicólogo são umas profissões assim, muito ligadas à vida pessoal, sabe muito da vida da pessoa. Então não é para qualquer pessoa que você abriria isso. Geralmente os problemas estouram ali na contabilidade, né?
E vocês têm que desenrolar esses problemas. Isso. Tem alguns casos simples que a gente já identifica que é um cliente padrão, é um caso que a gente já tem uma solução padrão de atendimento, que qualquer um de nós que falar já resolve a situação, já vai adiantando. Os casos são mais complexos, a gente trata em conjunto. Os casos mais nó cego também a gente trata em conjunto. Então, tem alguns que a gente elabora mais. Mas depende da complexidade do cliente. E hoje na CRF não são apenas vocês dois, né? Vocês possuem lá uma equipe, né? E qual foi o desafio também de você formar essa equipe, né? Que acho que Qual foi? Gente, não foi, ainda é. Constante. Constante. A gente fez uma análise há pouco tempo atrás que, anos atrás, um pouquinho antes da Natália, assim, o escritório já teve a equipe que era o dobro do que é hoje para atender metade dos clientes. Por causa de... Só boy tinha 3 para ficar levando e carregando papel. Tinha digitador no escritório. Hoje, a gente viu que as carreiras do escritório mudaram. Hoje, no escritório, a gente não trabalha com ninguém que não tenha um curso técnico ou um curso superior na área. Antes, você sabe datilografar? Então entra aqui que nós vamos dar um jeito nisso. Hoje, não. Hoje, a pessoa tem que ter uma noção, tem que saber lidar com... O mínimo, né? De conhecimento da área. Ou, de preferência, com o sistema que a gente já trabalha, um dos sistemas grandes do mercado, que é mais fácil dela entender a lógica do nosso. Tem que ter uma noção boa de Office, tem que ter um curso superior ou técnico na área. Hoje, ninguém quer pegar uma pessoa crua. E a gente está tendo um apagão de mão de obra em algumas áreas do escritório. Assim. Mas acho que esse apagão de mão de obra não é só da contabilidade, né? Não, apagão de disposição para trabalhar é no mercado em geral. Isso está muito difícil, né? Mas a gente tem um mercado muito fechado em questão de conhecimento. Assim, quem tem quem tem o colaborador que tem aquele conhecimento, quer manter aquele cara, quer manter aquela pessoa, porque é complicado, assim... Porque, assim, dentro do nosso nicho tem muitas variedades. Por exemplo, tem aquele que vai manjar muito mais de ISS do que de ICMS, né? Então, a gente tem também essa divisão da parte mais do tributo municipal, do tributo estadual. E aí, o ICMS é aquela caixa de Pandora, né? No Brasil, tem o termo manicômio tributário, né? Nós somos uma das piores... Isso é um termo corriqueiro. Porque nós somos uma das estruturas tributárias piores do mundo. Poucas são piores. Uma das piores que a gente é a Índia, porque lá acredita na reencarnação e o cara começa a resolver as coisas numa vida para acabar na outra, porque só ele que é pior que a gente. Aqui é a tua vida inteira para resolver um problema. A gente tem... É normal a gente ter processo administrativo de 5, 7 anos. O prazo não era para ser esse, né? Mas a gente vê isso acontecer muito. E, além da complexidade das empresas, hoje a gente viu que cresceu muito a complexidade do imposto de renda de pessoa física. A vida das pessoas também está ficando mais complicada. O próprio MEI, né? Está mudando, né? Agora tem o nano empreendedor, já ouviu falar? Não. O nano empreendedor é meio MEI. Como assim, Rogério? Como assim? Para motorista de aplicativo. Com o CNPJ, tudo certinho? Só que ele foi recém-lançado. Totalmente meio meio. O MEI pode faturar até 81 mil e ele vai poder faturar 40.500. Na área de informática, o que acontece muito é o programador assim, autônomo, que às vezes ele abre um CNPJ como um MEI para atender uma demanda e abandona. Sabe? E isso acontece bastante. Eu tenho bastante amigo que estava com o CNPJ lá largado, parado, sabe? E desiste dele. Eu dei assessoria para um cliente essa semana, ele abriu o MEI em 2021 e ele achou que não precisava fazer nada com o MEI. Então, ele descobriu agora que ele está com a carreira mais consolidada, que ele está com outro CNPJ, ele descobriu que o MEI dele está lá parado, só gerando encargo. Então, assim, uma coisa que ele achou que... Não, eu abri porque falaram que eu tinha que abrir, né? Geralmente uma demanda. Não, eu abri porque falaram que o MEI não precisa fazer nada. E é isso que a pessoa não sabe, que todo mês ele tem uma guia para pagar. Muitas pessoas não sabem. Uma vez por ano tem que fazer uma disso, declaração, né? Uma vez uma por prestação de contas. Isso. Muita gente não se apega a isso, mas não dá para viver sem isso. E aí, agora, vem em 2024, com um up aí na vida de ser empresário sozinho, e descobriu que o MEI dele tá aí encrencando e barrando tudo. Então, assim, foi um grande susto. E vai surgir esse nano MEI? Nano empreendedor. Nano empreendedor? Ixi, vai ser mais um enrosco. Foi lançado agora ano passado e vai começar a vigorar esse ano. A gente está vendo os detalhes ainda, mas tudo isso que é criado para a própria pessoa gerir, como a complexidade tributária é muito grande, acaba caindo na mão da gente para ajudar a pessoa a lidar com essa situação. Sim. A gente tem que trabalhar com um pacote diferenciado, com custo reduzido, compatível com o trabalho que a pessoa vai dar. Mas a gente tem cliente que é MEI, tem cliente que é microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte.
O lucro presumido, simples, lucro real, MEI, e daqui a pouco vai aparecer o Nano MEI lá, desesperado, porque está tudo travado no CPF dele, porque ele clicou numa tela, fez uns numerozinhos. Abriu lá um Fora CNPJ. os caras que vêm com a gente reclamar que abriu um MEI, que não sai nunca o CNPJ, que está tudo errado. E a gente descobre que ele entrou no site errado, levou um golpe, pagou uma taxa que não precisava e não tem MEI nenhum. Desses clientes que você está falando, que vocês descobrem, tem alguns ou algum que foi mais marcante, assim, na história de vocês? Ou na sua história, na história da Natália, que foi um cliente que foi desafiador, que vocês olharam assim e falaram, Jesus, esse aqui é outro que eu tenho que salvar a alma. Eu acho, esse rapaz dessa semana não foi uma questão desafiadora, mas foi uma questão que você falou assim, a quantia foi alta. Uhum. Então, assim, e é uma coisa que a pessoa não estava esperando, entendeu? Essa surpresa, essa coisa de não saber o que está fazendo, aonde está pisando, assim, é complicado. E aí, querendo ou não, nós somos o porta-voz da notícia ruim, né? Sim. A gente, infelizmente, tem que dar notícia ruim para a pessoa. E ele, meu Deus, eu não sabia de nada disso. Então, assim, você imagina, 5 anos de MEI em atraso. Né? Ainda bem que a pessoa tá no momento da vida que ele consegue. E quem tá no desespero e não consegue gerir? E conta a história da pessoa que abriu o MEI e quer transformar o MEI em ME, não quer fechar e abrir outro. O que acontece? Pior. Aí, às vezes, o negócio trava, fica meses lá e o contador é culpado. Porque, às vezes, é muito mais fácil você encerrar o MEI e abrir uma empresa nova, é muito mais rápido do que você fazer a transformação. Uhum. O sistema tem algumas travas que não flui bem o processo de transformar o MEI numa ME em outro regime. Não é totalmente eletrônico ainda, ainda tem uma parte de papel. Por incrível que pareça, tem processos ainda que a gente não consegue fazer eletronicamente. Tem que ir até o órgão responsável, tem que levar o papelzinho lá assinado. Então, assim, tem coisas... Isso quando a gente tem a falta de comunicação de um órgão com o outro, né? Então, a gente consegue fazer um processo em um e no outro trava, porque a dinâmica dele entender aquele processo é diferente. Isso acontece também. E essa questão de ser fácil para a pessoa abrir um CNPJ deve ser muito complicado, né? Porque a pessoa dá 2 cliques lá... Não é sai fácil. com, assim, gente, digo, não é fácil site. abrir CNPJ. Mas no site, a pessoa vai, clica, né? Muitas vezes ela sai com o CNPJ na mão, ali, com o MEI. Mas assim, o MEI ainda, quem tem o mínimo de noção dessa questão, pode até ser, mas KNAI. Quem nunca mexeu com empresa não sabe o que é um KNAI. Você vai ser um desbravador, você vai ter que ir ali clicando, mas vai ter que ir no Google pesquisando o que cada terminologia te leva, né? Sim, sim. É que é uma coisa simples, você abre o CNPJ associando a um KNAI, que é um código de atividade, que se for um prestador de serviço, tem que vincular o código de atividade de serviço do seu município e a forma de impressão de nota fiscal eletrônica do seu município para validar na nota fiscal federal e entregar para o seu cliente. Tudo simples. Eu digo simples porque muitas vezes a pessoa entra lá no site da prefeitura e tem lá, abra seu MEI, ela clica e tudo isso que vocês estão falando é abstraído. Ninguém tá nem... Não, eu tô... O código do KNAI, Nem tá a área de vendo, né? atuação... Eu só quero CNPJ. Só quero CNPJ, Eu só quero aquele númerozinho, é isso que eu tô falando. Tem 1000 contas no final. Dá a impressão que aquilo é simples de se administrar. Aí chega sabe? lá pra gente, o pessoal falando, eu abri o meu MEI de fisioterapeuta e parece que não deu muito certo. Não tô conseguindo Aí mexer ele as falou, notas. não, é porque fisioterapia tá excluída das atividades do MEI, nem podia ser. Ah, mas eu peguei esse de massagista que é parecido. Agora eu dou o recibo pro meu cliente, ele briga comigo que ele não pode usar no imposto de renda, porque não era de saúde. Então Entendi. tem Quer tudo dizer, isso que abrir acontece. o CNPJ é fácil, abrir correto já é outra história. Se você vai entregar aquilo que você precisa entregar pro seu cliente, também é completamente diferente. Né? Abraçar o capeta é fácil, durei pro céu. Não, e essa questão do impacto que vocês possuem na vida da pessoa deve ser muito legal, assim, né? Você sentir que você entrou na vida da pessoa, ajudou, resolveu aquela dor, aquele problema que estava angustiando aquele cliente, né? Que aquilo vai reverberar para a vida da pessoa, né? Tem famílias que a gente cuida que atualmente eu estou cuidando da 3ª geração da família. Nossa, eu tinha um sócio mais velho que me chamou para sócio. Então os clientes que ele cuidava, eu cuidei dos filhos e agora estou cuidando dos netos. Nossa, que legal. Então eu chego lá, a pessoa olha para mim, eu sou o seu Rogério e tal, porque é outra relação. Eu era o contador do pai dele, do vô dele e agora estou cuidando das coisas dele. Já é o filho, já é o neto. E hoje, assim, olhando para o mercado, né,
Qual o diferencial que vocês acreditam que vocês possuem dentro da CRF? Assim, essa proximidade com o cliente, essas gerações que vocês vão cuidando e vão mantendo a longo prazo? Qual é a... A gente teve um tempo atrás a explosão da contabilidade digital. Sim. Tudo deveria digital, o contador ia acabar. Hoje em dia vai todo acabar. mundo está falando isso, né? Você entra lá na internet, tem lá, abre aqui a Os sua últimos, contabilidade. o contador está né? acabando. Desde que o contador desenhava pterodátilo ali dentro da caverna, junto com a turminha dele há 3 mil anos atrás ali, ia acabar o contador. O contador tá acabando. Eu acho que o contador é o cara que começou, vocês vão caçar, que eu vou escrever aqui na parede da caverna para registrar aqui, fazer o balanço da situação, ver quanto vai dar essa carne. Vão caçando lá que eu vou ficar por aqui. Eu fui o primeiro contador que fez isso. E a digital teve muitos problemas. Teve alguns digitais que agora estão criando quiosques em shopping, porque a cultura no Brasil, às vezes a falta de preparo do empresário, ele quer um contato mais pessoal. Ainda mais quando tem que intermediar a relação dele com o funcionário, que a legislação trabalhista nossa é muito complexa. Sim. Ou até para ele entender melhor e planejar melhor a própria atividade. Nada é tão fácil, tão claro. A legislação brasileira é muito rebuscada, é muito difícil de compreender, tem muita coisa que está em contradição. Então, você precisa de um apoio para isso. Se o contador for um contador eficiente que dá esse apoio, não for um contador digital onde você cai no atendimento, assim, a pessoa que criou um CNPJ para receber um salário não quer mais nada da vida, a digital pode dar certo para esse perfil. Agora, o cara que tem 5 funcionários, tem problema de relacionamento com os funcionários, tem uma folha de pagamento mais estruturada, quer expandir um negócio, ele precisa de um apoio. E é para esse pessoal que a gente trabalha. Entendi. Mas o impacto dessa contabilidade digital, ela fez vocês mudar alguma coisa dentro da CRF? É porque assim, aí a gente tem que brigar por espaço no mercado e valor. Você dá valor ao teu serviço, você entende o quanto aquilo te vale, mas você passar isso para o outro é mais difícil. Sim. Então, aí quando você quer dar valor no teu serviço, que é uma coisa que para você é muito valiosa, que para você sabe o valor que aquilo tem... do nada chega o vizinho e fala, por R$60 eu faço para você. Antes da contabilidade digital, eu falo que tinha a síndrome do recém-formado, que é assim, o cara formou em contabilidade e acha que ele já sabe tudo, ele botava uma plaquinha na porta da casa dele assim, faço contabilidade R$100, e já queria pegar tudo. Depois de um tempo ele se enrolava e o cara ia procurar gente para desenrolar o que ele enrolou. Hoje, acontece isso com algumas estruturas digitais. A estrutura da contabilidade digital não atende tudo que a pessoa precisa, mas pelo baixo custo ele começa com ela. Quando ele vê que não está atendendo, que ele quer mais informação, ele começa a procurar a gente. Aquela pessoa que até tem, né, o conhecimento, que já entende mais, pode ser bacana. Mas eu acho que dentro das maiores dores eu não quero fazer, eu quero alguém que faça para mim. Entendi. Então, assim, essa questão do tempo, essa questão do tete-a-tete, né, que a gente fala, de estar próximo. As pessoas estão carentes disso também, porque veio a pandemia, todo mundo se isolou, a internet veio aí, ficou todo mundo, WhatsApp, internet, redes sociais, e acabou um pouco, né, dessa coisa humana, dessa coisa de contato. Você mesmo, quantas vezes passou raiva que você precisava de um suporte, queria um suporte humanizado e ficou caindo de menu em menu e ficou irritado com isso? É terrível. Quando você entra numa empresa que o chatbot te responde, é horrível. E tem chatbot ruim. Desesperador. E aí tem os pontos principais, né? E aí o seu ponto não é aquele principal, o seu ponto é um outro fora da curva. E até você conseguir chegar em alguém que vai te atender, você passou ali 20 minutos só falando com a máquina e clicando no botão que você precisava. E a pessoa que vai na contabilidade digital, ela fatalmente pode cair num chatbot desse, num sistema automatizado. Às vezes a gente dá assessoria para clientes de contabilidade digital. Ele está lá, ele está satisfeito, mas ele quer mexer na empresa, ele não consegue, com o apoio deles, alterar o contrato. A gente faz alteração de contrato. Ele quer um planejamento de fluxo de caixa, ele quer ver se a forma de tributação que ele está tendo é melhor. Então, apesar de estar mensalmente lá, ele faz alguns serviços avulsos com a gente. Entendi. Assim, a contabilidade digital, se a pessoa não tem muita demanda, né, e talvez ela se adapte, consiga, mas de acordo com o que ela vai crescendo, com o que vai modificando, dificilmente vai atender todos os pontos dela. O mercado é muito amplo, né? Querendo ou não, a gente fica um pouco digital também, né, Rogério? Então, a gente tem aqueles clientes que, cara, a gente fica meses sem falar às vezes. A gente tem o contato mensal de atender as obrigações, mas às vezes a pessoa nem liga pra gente para fazer algum questionamento. Então, assim, a gente tem inúmeros pacotes de tipos de serviço, de precificação, para atender esse público também. E a tecnologia, assim, como que ela entra dentro do escritório de vocês?
ela tem um impacto grande, vocês precisam de buscar software, soluções para otimizar o trabalho. Fundamental, né, Moreira? Como funciona a questão da aplicação da tecnologia dentro do escritório de vocês essa questão hoje? de diminuir funciona. Hoje a gente trabalha com metade dos funcionários de antigamente e entregando muito mais serviço, movimentando muito mais informação, justamente por causa da tecnologia. No começo, a iniciativa privada estava muito forte na tecnologia. Eu lembro quando a Contimatic começou a fazer livro fiscal digital, eu conheci o Sérgio Contente, tomei uísque com ele, tudo mais, numa casinha lá no Tatuapé. E o governo não queria, falou, não, tem que ser a mão, como é que você vai fazer esse relatóriozinho aqui, vai ter valor legal? Ele fez uma briga, foi lá, conseguiu, mudou para isso, e a iniciativa privada estava atropelando o governo, fazendo tudo digital, tendo tudo na mão, indo. Aí, na época do Fernando Henrique, o governo viu que ele tinha que investir nisso. Tanto que desde aquela época praticamente não teve concurso mais para a área fiscal e aumentou muito o número de autuações. O governo passou a investir muito em informática. A tecnologia aqui no Japão é para prevenir terremoto, aqui é para ver a vida do contribuinte. Para calcular imposto. Para calcular imposto. Então, o governo ultrapassou o ente privado. Hoje, você tem uma estrutura de informática, de sistema na mão do governo muito forte, muito poderosa. E a gente tem que correr atrás disso, a gente também não pode ficar atrás. E tem muito contador de gerações mais antigas que não se atualizaram, não se informatizaram, não dominam tanto essa área, não entendem o mecanismo que tem do outro lado para a gente atender. Entendi. Antigamente, o pessoal juntava 2 amigos, montava um escritório de contabilidade. No máximo, assim, um para cada departamento e montava. Hoje, um escritório, para ser minimamente respeitável, tem que ter 2 ou 3 pessoas por departamento. Ninguém mais sabe tudo o que acontece em todos os departamentos. Teve gente que, quando saiu o E-Social, não acreditava que aquilo... Como é que é a frase que o pessoal falava antigamente? Isso não vai vingar. Não, isso aqui não vai dar em nada, deixa para lá. Antigamente, com a documentação física, tinha o famoso fenômeno de caducar. Sumia documento. O imposto de renda feito totalmente à mão, tinha gente que queria a escalação do Corinthians no meio da declaração de bens para ver se alguém ia ler, ninguém nunca lia. Eu lembro disso que você está falando. Sim, a Maximize começou atendendo contabilidades aqui no centro de São Paulo, ali na República, né? E você falando disso, eu lembro dos primeiros clientes que eles tinham caixas e caixas de documentos. De arquivo né? morto. Aí eu lembro lá consertando um computador no meio da contabilidade, aí a dona falava, gente, para tudo. Tem que achar o documento da empresa tal. Aí parava todo o escritório, vamos saía revirar todo as caixas, mundo vamos achar o documento. Revirando as caixas, abrindo as coisas, tipo, assim, gente... Tem que achar o formulário tal carimbado, que carimbou lá na receita. Achar o carimbo, o protocolo. Achar o protocolo assinado que a gente entregou o documento. Que a receita carimbou o protocolo. A gente pagava alguns boys na época de imposto de renda para guardar lugar na fila lá, pra gente chegar com as declarações, entregar na mão dele, ele entrar lá e carimbar, que senão perdia o horário. Motoboy era uma coisa... Tinha um monte de motoboy no escritório, né? Eu chegava no escritório, tinha uma parede, ela tinha uma parede de carimbos. Sabe? Também tinha. Ela tinha uma parede dos carimbos que ficava do lado do relógio de ponto. Agora, que era um cartãozinho. agora chega a receita que não nos ouça, ninguém viu isso, ninguém sabe disso. Mas aquela agendinha de cartão de visita hoje, em muitos escritórios eu ouvi falar que ela é cheia de certificado digital. Porque o certificado digital do cliente, o cliente não quer ficar assinando 5, 6 documentos por dia para o serviço dele e tudo mais. Então é muito comum o cliente deixar o certificado digital com o contador. Com a A1, então, ficou melhor ainda. É só um arquivinho, fica mais fácil ainda. Mas na época do A3, você tinha agendas cheia. Aí a parede, em vez de ser a parede de carimbo, era a caixinha de certificado. Entendi. Isso quando o cliente não perdia, né? Não perdia quando o cliente passava a senha errada. Passava a senha errada. Você comprou o certificado, levou para você vai lá testar a senha, não é aquela. Testa 3, não é nenhuma das 3. Perdeu o certificado, vão ter que tirar outro. Entendi. E você pegou essa fase também... Natália, mais dura da contabilidade, você já pegou uma fase um pouquinho mais moderna? Não, eu não peguei o... Eu queria reclamar que o host aqui não serve. Não tá servindo isso que eu vi. A gente tem que molhar a palavra, que estamos falando muito aqui. Eu não peguei a época... Não, eu já entrei numa era digital, computador, mas ainda estava... Receita Federal, por exemplo, a gente ainda... Processos da DBE estavam sendo incluídos, né? Inclusos no mercado aí. Quem é da área sabe, o DBE é o documento que a gente usa para atualização cadastral na parte do Estado e da Receita Federal. E isso antigamente era datilografado, mandava. Aí eu peguei essa era de implantação digital. O certificado também teve suas épocas. Antigamente, com uma procuração, você ia lá e comprava o certificado para o cliente. Aí, em meados de 2013, 14, isso foi proibido. Só podia ir lá e emitir o certificado da própria pessoa. E aí, isso também, né, virou comoção. Como assim? Eu vou ter que ir lá.
E aí veio a era da... Isso era presencial, aí agora veio a era da videoconferência. Agora, da comodidade do teu lado, do teu escritório, você faz a emissão de certificado. O primeiro, acho que você me pediu, eu fui lá pessoalmente. Eu fui lá pessoalmente. Tinha uma filhinha, Tinha uma filhinha. Que nunca cumpriu o horário, aquele povo. Você emitiu meu certificado. Esse último já foi com a prova de vida lá que você me passou. Quando eu comecei a trabalhar com a Angélica, mais ou menos em 2013, né? Começo de 13, a gente fazia procuração no escritório. Ia lá na certificadora e emitia o certificado para o cliente. Quando 2 anos depois, quando a gente teve que parar de fazer isso, lembra? Foi uma guerra. Não, o primeiro certificado digital, certificado digital, acho que a gente pagou R$400, né? Era bem mais alto. Hoje é R$100 e poucos, R$80, dependendo do lugar. Tem uma coisa que eu já ouvi assim, no início, atendendo meus clientes de contabilidade, que eu sempre fiquei curioso. Assim. Eu vi alguns contadores pagando contas para cliente, sabe? Movimentando a conta do cliente. Isso é comum? Acontece mesmo do contador ter esse acesso à conta do cliente? Já foi muito comum, mas aí a polícia evoluiu, né? Diminuiu um pouco isso. Devia dar muito rolo uma coisa dessa, né? É que assim, às vezes tem que também uma vez conciliar. Então vai. Teve um cliente, um posto de gasolina, a gente pegou muito tempo atrás, numa fiscalização enorme, uma investigação. Ele estava devendo uma fortuna de imposto, ele tinha todas as guias, tudo pago. E como que tá pago, não apareceu o dinheiro, e todo mundo investigando o que aconteceu e tudo mais. Aí entrou polícia no meio tudo e descobriu que o antigo contador dele, não sei como, teve acesso a uma maquininha de compensação do Itaú. E ele compensava as guias, ficava com o dinheiro e devolvia a guia compensada para o cliente. Antigamente, com outra tecnologia, esse tipo de golpe era possível. Hoje não existe mais. E hoje o contador também não quer se envolver tanto, se responsabilizar pelo cliente. Então, a gente evoluiu do contador picareta golpista para o BPO financeiro. Hoje o contador consegue ter um sistema onde ele tem um acesso secundário na conta, ele cadastra as despesas do cliente e avisa para o cliente, está cadastrado, isso aqui é isso, faça um relatório. Agora, você entra na sua conta e você libera o pagamento. Então, aí o cliente olha lá e fala, ele me mandou essa guia que está cadastrada para pagar, vou pagar. Então, mas esse é um tabu mesmo, esse ponto sensível que eu toquei. Esse serviço, existe esse serviço, né, Moreira? Já teve casos, por exemplo, o primo do meu antigo sócio, durante alguns anos ele trabalhava sozinho, tinha ninguém para ajudar ele, durante alguns anos a gente pagava as contas dele, depois de fazer uma prestação de contas ele reembolsava a gente. Mas a gente sabe que teve muito golpe no mercado de gente que pegava dinheiro do cliente para fazer pagamento, igual tem muito em administrador de imóveis também. O pessoal pega o dinheiro, fala que vai pagar e não paga tudo. Isso aconteceu muito no mercado. Existem maus profissionais em todas, né? Todas as áreas, infelizmente. Mas eu acho que uma coisa bacana hoje é que o conselho de classe, a gente tem um conselho de classe muito ativo nisso. Infelizmente, a gente tem aquela coisa do, o contador vai dar um jeitinho no balanço. Tanto que a gente tem visto em novelas hoje em dia. Teve uma nota recentemente que, precisamos fazer aquele balanço maquiado. Isso não existe, né? Muita gente pede o jeitinho. Muita gente pede. Na verdade, eu acho que é mais do jeito que você encara o não vou fazer, sabe? Perfeito. Eu acho que assim, do jeito que você se posiciona como profissional, a seriedade que você traz para o teu cliente como profissional, você nem abre margem para qualquer pedido desse. Esse corte foi bonito, hein? Esse corte foi bonito. Mas porque eu poderia estar uma grande empresa da Bolsa aqui, mas eu acho melhor ficar quieto. Não. Mas é esse cuidado legal. Que a gente tem que ter. Porque... Seriedade, né? Quanto tempo a gente estuda? Sim. Hoje o contador tem que fazer exame de suficiência para ser contador. E a gente não tem o privilégio dos advogados. Os advogados têm uma regalia diferente. Mas a gente vive do nosso nome, da nossa credibilidade. Se você começa a ser um contador picareta que sai dando golpe por aí, não existe mercado para você também. Não só Quer isso. dizer, existe, mas a gente não quer entrar nele, O cliente muitas vezes ele pede um jeitinho agora, mas você como contador sabe que esse jeitinho vai estourar lá na frente. E né? outra, a responsabilidade que você tem sobre isso. A maior demanda disso acontece no cliente que não tem educação financeira. Se você chegar e explicar a situação, você vai explicar para ele assim, olha, você está deitado na cruz de mão aberta e está pedindo para me martelar a tua mão. Por que você chegou nesse ponto? Por que você precisa disso? Vamos conversar. Senta aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. Olha o tanto de merda que você quer. Você quer continuar fazendo merda ou você quer botar a tua vida em ordem? Vamos pensar num futuro diferente, que tua vida está em ordem, que você não vai ficar mais com a corda no pescoço. Tem como você sair da situação, mas vamos ver o remédio. Eu acho que esse é aquele cara que é leigo. Que ele não fez na maldade, né? Que ele não...
A gente entende que quando a gente entende, a gente percebe, a gente tem todos os critérios técnicos para avaliar a situação. A gente percebe quando o cara está mal intencionado, hoje a gente recusa. Antigamente, né, o cliente tem razão, não se pode recusar cliente. Não, hoje a gente recusa. A gente já saiu de reunião que uma empresa de um cliente nosso estava sendo vendido para outra pessoa, que saímos lá fora, eu olhei para a cara dela e falei, esse cara eu não quero de cliente, não. Então, assim, e a gente tem que aprender a dizer não, né? Tem que aprender a valorizar aquilo que a gente tem. Que legalmente, o advogado ele não tem relação direta com o cliente dele. Ele vai lá defender, seja o santo, ou seja o capeta, ele vai defender e ele continua na sua isenção de advogado. Agora, o contador não. O contador é o fiador do cliente. Você está diretamente envolvido com o cliente e você, né? é corresponsável por muita informação. Então, você tem que escolher o caminho que você vai fazer e com que cliente que você quer trabalhar. Você levantou agora essa questão, que a gente está falando muito de impostos e tudo mais, só que vocês entraram num limiar aqui que para mim é um pouco confuso. Né? Aonde entra a contabilidade técnica... Você está no Brasil, né? É tudo confuso. A tributação, é um governo maravilhoso, né? Uma receita maravilhosa. Uma tributação simples, uma tributação simples, né? A gente simples tem não tem máquina nada. tributária de primeiro mundo. Né? E aonde entra a educação financeira? Sabe? A contabilidade, ela atua onde? Sabe? Nos dois campos. Eu acho que, infelizmente, nós, como brasileiros, nós não temos educação financeira de base. O brasileiro é educado para ser empregado, servir, obedecer e se endividar para sempre estar na mão de alguém. A estrutura nossa hoje te leva a isso. Ninguém fala que você pode ter uma empresa, ninguém fala que você pode viver teu sonho. Todo mundo fala, não, estuda bastante, arruma um emprego bom, se mata no teu emprego lá, que se tudo correr bem, o patrão vai ver, vai te dar uma promoção. Dinheiro, dinheiro é o que vale na vida, mas, assim, o que você merece? Você acha que você merece, vai lá e gasta dinheiro. Você acha que você merece um carro daquele? Faz um financiamentozinho aí de 5 anos para você pagar o carro que vai durar 3. Então, ninguém te dá esse tipo de orientação. Demora para você aprender isso. A gente tenta abrir um pouco o olho de certos clientes, quando a gente vê que tem um desvio ali, mas depende de cada cliente. Tem um cara na área de tecnologia, que é cliente nosso, que faz tempo que eu tô falando para ele, vai lá no escritório, vamos fazer um planejamento do teu caixa, vamos organizar, vamos te dar uma educação financeira. Mas ele tá muito ocupado, ele não aparece lá. A gente tenta, mas a gente não pode salvar quem não quer ser salvo, né? Não, quer ser salvo sim. É que às vezes as pessoas entendem que a empresa é dela e existe um princípio na contabilidade que a pessoa da empresa é independente da pessoa do sócio. Então, assim, você ter o retorno da empresa é uma coisa. Você sangrar a empresa para você manter a tua vida pessoal, sem pensar na tua estrutura e sem pensar em como você vai administrar aquilo, que é difícil. Entendi. E, infelizmente, a gente não tem isso de base. Separar né? a pessoa jurídica da pessoa física. A gente tem pessoas que destruíram empresas muito grandes, que a gente deu uma assessoria secundária, a gente viu empresas grandes serem destruídas. Hoje, a pessoa está milionária, está até fora do país. Mas a empresa que ela deixou, teve funcionário que chegou para trabalhar, deu de cara com a porta fechada. Porque a empresa desapareceu, a empresa tem uma dívida enorme no Brasil, o cara está no exterior. Ele está bem, mas ele comprometeu o nome da empresa, a vida de muitas pessoas deixou muito débito da empresa. Aliás, ficou devendo até para a gente. Né? Na maioria das vezes é assim. Mas é muito engraçado isso. E assim, querendo ou não, esses maus empresários... trazem uma vilanidade, uma questão, né, tão ruim para aquele cara que está ali dando duro, aquele cara que está dedicando a vida dele para fazer a empresa dele crescer, né? Às vezes tem muita gente falando, você é patrão. Você é dono de empresa, você é patrão. Eu sei, o dono da Volkswagen é a mesma coisa. O patrão só explora o funcionário, tudo. Pô, quantos patrões a gente conhece que tem funcionário ali na equipe dele que ganha mais que ele? Ou então ele está em pé de igualdade com várias das pessoas que trabalham com ele, ele faz churrasco, está todo mundo ali convivendo, a família e tudo mais. Então, a figura assim que muita gente criou do patrão opressor e tudo mais, na prática representa 10% dos patrões de executivos de alto nível em empresas de grande porte. O restante é gente como a gente ali que está em pé de igualdade com o funcionário tentando tocar a vida dele. Quem movimenta a economia são microempresários, né? São as empresas de pequeno porte, são as empresas pequenas, que às vezes tem 1, 2 funcionários, 5 funcionários. Se não me engano, no Brasil isso aí representa 80% do mercado. Essa questão que se levantou é muito interessante, que a gente tem essa visão do patrão. Você é o milionário. E ela eu tô aqui pra isso. Né? Eu sou prova disso. Quando eu entrei no escritório, eu falei pro meu sócio, eu nunca quero ser dona de empresa, não foi?
Hoje eu sou sócia do Rogério. Deu um trabalho para aliciar essa menina. meu Deus do Deu. céu. Você nunca esperou? Você... Eu nunca tive esse objetivo. Nunca? Nunca Nossa, esperou, que não. Ela interessante. que não Nunca. queria. Eu Não não queria. queria. Não Que queria. interessante. Não tinha. Eu tinha. O que eu queria? Um cargo de confiança, né, Moreira? É. Um cargo de confiança, uma estabilidade, onde eu tivesse ali, trabalhasse com a empresa, tivesse ali minha liberdade como uma funcionária exemplar, mas jamais quis me envolver na estrutura, ser uma empresária. E aí, na verdade, quando eu entrei na sociedade com o Rogério, foi meio um choque, ou vai ou vai. Que na época... Peguei numa hora desprevenida. Que na época... Vem aqui, Natália, tem essa folha aqui, ó. Assina aqui. Assina aqui. Põe a gotinha de sangue. Assina aqui. Não, ela viu. Tem uma vez apareceu um cliente lá muito ferrado, muito enrolado e tudo mais, né? Eu cheguei com uma página em branco pra ele, um canivete, falei, então, fura aqui, pinga uma gotinha de sangue, teu caso tá complicado, né? Tá difícil. Tá difícil. Mas, foi uma brincadeira, foi brincadeira, gente, não era sério. Mas quando eu comecei com o Rogério em 2013, eu tinha meses de formada, né? Eu tava tirando o CRC, eu ia fazer meu exame de suficiência. Aproveitar antes que fosse tarde. Né? E aí eu comecei a trabalhar com ele ainda achou assim, vai ser tranquilo, vou estar ali na zona de conforto. E aí, eu acho que é muito do jeito que a gente encara a responsabilidade daquilo que a gente faz. E aí, daqui a pouco eu fui vendo que ele já tava só colocando coisa nas minhas costas, só tava lá, aproveitando. Quando ela foi ver, já tava mandando em mim. Aí ela pegou o gosto, mandando em mim, foi mandar no marido também. Aí lascou tudo. E né, nessa transição de eu entender que... Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, hoje em dia existe a limitada unipessoal, né? Que você pode ser sócio sozinho na sua empresa. Naquela época não tinha. Naquela época a gente tinha prazo de 180 dias, né, Moreira? É. A gente tinha 180 dias para ficar sozinho no CNPJ e depois a gente tinha que arrumar alguém. Ou transformar a natureza jurídica, que na época existia a Eireli, não existe mais. Então, e aí ele falou assim... Deu o prazo, eu precisava de alguém pra colocar no contrato. Agora. Tava grávida, tá? É assim, é um negócio Tudo assim, num momento de acontecendo. pressão. E aí ele falou assim, agora, precisa ser vice-sócia, entre aqui comigo. E eu já era gerente de escritório. Preciso que você entre aqui comigo por livre e espontânea pressão. Não, assim... Te vocês dou têm duas ideia, gente, ó. opções. Essa mulher manda tanto em mim, que esse dia eu fui no aniversário do filho dela, lá com a família dela e tudo mais, e ela manda todo mundo e tudo mais. Quando vê o filho dela, começou a receber os presentes, não tinha ninguém pra... Ô, Rogério, me ajuda aqui, ó, vai guardando isso aqui e tal. Até o filho dela já tá mandando em mim. Virei assessor do filho dela já agora, tá tudo danado. Mas assim, são poucas as pessoas que eu acho que têm privilégio de achar ter uma sociedade saudável. Eu acho que isso a gente pode falar que a nossa é extremamente, assim. A gente se respeita num grau, é estressante. O dia a dia da gente é estressante. Mas eu acho que a gente se respeita num grau de saber que é um outro ser humano, é o meu sócio. E, querendo ou não, onde existe circulação de dinheiro, existe circulação de poder, Difícil. o conflito é iminente, né? E aí a gente tem isso muito bem estruturado. Tem gente que acha que a gente é casado. Tinha cliente que falava, né, que não me conhecia pessoalmente. A gente é casado, mas eu com a minha mulher e ela Eu com com o meu marido. marido, E aí as pessoas acham e às vezes a gente não fala nada, né? Vai lá, só faz a reunião profissional. E aí, Vocês estão casados. quando a pessoa descobre que a gente não é um casal, existe, né, O choque. Mas, assim, a irmandade, essa parceria que a gente tem, eu acho que é uma coisa que a gente, graças a Deus, a gente teve o privilégio de ter, né, Moreira? Não, é e um tem irmão coisas... de Não, mãe tem diferentes. coisa que eu penso, ela já sabe. Tem coisa que eu dou uma olhada pra ela, já responde, já não precisa nem falar muito, né? Já tem uma sincronia muito boa ali. Mas a sociedade, como um relacionamento, é sempre difícil. É porque você... Muito. Não é todo dia que você tá bem, né? Mulher tem TPM. Exatamente. Vontade de matar, de vez em quando. Mulher tem. geralmente é um pouco mais organizada, o homem já é um pouco mais tranquilo com algumas coisas. Eu acho que hoje em dia tá bem misturado. Eu acho que hoje em dia a personalidade da pessoa tá muito mais presente naquilo, As pessoas estão mais né? flexíveis. Então, às vezes não é nem a questão de ser homem ou mulher. É a questão daquilo que você quer e do que você permite que seja, né? Sim. Então,
quando você entende que não é você sozinho, isso não é só na sociedade, né, Moreira? Isso eu acho que isso é na questão de equipe. Tem hora que me dá um medo. Vai Eu lá. sinto assim, essa mulher... Tem hora que ela faz umas coisas, eu falo, essa mulher, me enganou esse tempo todo, que a mulher não faz isso, não. Mas, assim, ele foi meu mestre, né? Ele foi um cara que me ensinou muito. Eu mudei até de cor agora. É. vermelhinha Só, agora você viu aqui. só? Olha. A gente fala que eu saí da CLT, né? Ele abriu meus horizontes e ele me tornou um monstro, né? Eu falo isso hoje. E às vezes eu engulo ele. Às vezes eu tenho que dar uma segurada. Eu falei, não, Rogério, não é assim não. Tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas a gente se respeita muito, isso é bacana. Eu acho que quando você tem uma sociedade, amigo, família, você tem que ter um escopo muito bem feito daquilo que Muito bem cada definido. parte... do que cada parte quer. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer crescer. Agora, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ganhar dinheiro. Agora, trabalhar, nem todo mundo quer. O que eu fico preocupado, por exemplo, é que às vezes num relacionamento onde de um casal, de fato, né, que tem uma empresa junto, né, os problemas da empresa, eles acabam vindo para dentro de casa. 90% Sabe? dos Acabam casamentos vindo chegam pra no... dentro de casa. Então, 90% dos casamentos chegam no impasse que ou mantém o casamento ou mantém a sociedade. É muito comum isso. Isso vocês veem no dia a dia mesmo, no trabalho Vai lá de em vocês. casa. Olha. Meu marido é Ó, peraí, empresário, amor. Sem comprometer aqui, hein? Não. Não, mas lá em casa nós somos 2 líderes. Ah. 2 bicudos. E assim... O seu marido, ele também tem uma empresa? Meu marido tem, e eu consolidei isso. Eu entrei na Olha vida só. dele para alavancar a Um vida anjo, desse um anjo homem. na vida dele. A empresa era de um tamanho quando ela entrou. Depois. Não tinha tudo empresa, mudou. né, Moreira? Era Ele um negócio. dono, ele tinha um negócio. Não tinha um precisa- negócio. é. Agora ele é um empresário. Agora ele é Tinha um CNPJ? Não. Então, tá vendo aí? É um caso que vocês comentaram Foi. hoje. Não Começou o tinha. negócio. Era um cara, assim, meu marido veio do interior do Paraná e ele é um cara bem rústico, sabe? Aquele cara chucrão. E aí ele veio pra cá em Com ele, 96. com ele o sistema é bruto. É. Mas é um cara que trabalha, mete a mão na massa pra caramba, e não tinha uma estrutura de apoio administrativo por E também trás. não tinha um estudo, né? Não tinha uma educação financeira, mas era um cara muito inteligente, um cara com muita vontade. E um cara operacionalmente bom, É. né? Ele é Aquilo o que ele Júlio, faz, ele sabe fazer. o bem Júlio feito. do Todo Mundo Bem? Ele tem 500 empregos, ele faz 500 coisas. Meu marido, no começo, foi carpinteiro, trabalhou muitos anos com carpintaria. E aí veio essa questão do hoje, ele trabalha com evento e com churrasco, Cozinha porco no bem, rolete, da boi no boa, rolete, aquele churrasco mais rústico, mais diferente, sabe? Mas já mexeu com calha. Então, assim, é um cara fuçado, é um cara que vai para onde o mercado tá ali, deixando ele Foi ir. desbravando. Só que quem que administra? É. Porque, assim, ele é um cara muito... Ele sabe muito bem onde usar o Operacional, dinheiro. ele é muito bem Mas operacional. ele também é muito bom, assim, de saber lidar com o dinheiro. Isso... Mas, assim, essa parte de imposto, essa parte de... Vamos reservar tal parte, porque isso daqui você vai usar em tal coisa. Se não tem alguém lá pra fazer o vamos reservar, porque depois vem o imposto, dá uma dor de cabeça depois. Porque aí você tá no giro, né? Você tá achando, tá vindo dinheiro... E a hora que cessa? Que nem veio uma pandemia. Quem não estava preparado, quebrou. Por quê? Não se preocupou nessa dimensão de que ou eu tenho um caixinho, uma reserva para eu me manter ou para pagar o mês que vem, ou eu quebro. E o imposto não Infelizmente, aguardou, muita né? gente E o quebrou. imposto não esperou. Não esperou. Mesmo que você parcele, você parcelou em 5, 6 vezes, mas você tinha aquela dívida, né? Só que você não tinha receita. Então, essa preocupação, entender isso que é muito importante, Como é né? que fala bonito? Quero ser assim quando eu crescer. É, Eu tô quase contratando ela de novo aqui agora. Orgulho, hein, Olha Rogério? só. Que Preparei orgulho, tanto que pra esse orgulho podcast. esse, Rogério. Que orgulho. Então, é bem bacana isso. E você até ajudou ele a consolidar a a empresa. consolidar a empresa. e Agora quem agora ele é comendador lá na região dele, mas é porque tinha uma grande mulher por trás dele. E como funciona isso? Tipo, você falou, ele é líder e você também é líder. Aí chega em Isso. casa... Não, eu já trabalhei com ele. Antes da gente ter o nosso filho, a gente trabalhava junto. Só que, assim, hoje a minha rotina é muito... consome muito mais do meu tempo. Então, assim, hoje eu só administro a empresa dentro daquilo da contabilidade, da parte financeira. Mas eu já trabalhei para ele, já trabalhei com ele na linha de frente. Só que, assim... Hoje ela só administra dinheiro, deixa ele ir lá trabalhar. Só que quase isso. Só que assim, quando você... São nichos diferentes. São pessoas diferentes.
são colaboradores diferentes. Então, assim, às vezes a minha ótica, né, de como lidar, de como agir, é diferente da dele, né? Então, isso acaba criando um conflito. Natural, né? natural, né? E aí, dois bicudos não se bicam. Sim. Então, Tem que esfriar a cabeça, para dar um entender, espaço. para entender o equilíbrio disso é muito complicado, né? E aí, quando você é casada com a pessoa ainda, que você vai ter que olhar para a cara dela quando você for dormir, todo dia. é complicado. É muito difícil, é muito quando difícil. isso acontece com o cliente de vocês? Onde Não, a gente vem não dorme, fala- a gente fala não pra dorme você com ele, é uma muito mais coisa- fácil. Não, mas quando um vem e fala pra você, Rogério, é isso, isso, isso. Aí vem o outro e fala, não, é aquilo, aquilo, aquilo. Eu acho que a gente até tira de letra. Eu acho que a gente Mas acontece? sabe- Acontece. Não só de marido e mulher, né, mulher? Não, a gente sempre foi muito ético. É. Então tem sócios que brigaram, dividiram a empresa, um não fala com o outro, um não fica no mesmo espaço físico que veja o outro, Nossa. mas os dois continuam com a gente. Isso Porque, é porque a gente sabe separar as coisas. A gente cuida de um e cuida de outro. Quando um perguntar, fala, então, isso é coisa dele, não é tua. É importante você saber ouvir, né? Eu acho que, às vezes, na sociedade em si, a gente quer falar, né? A gente quer demonstrar. E, às vezes, você saber ouvir é enriquecedor. Te dá uma dimensão Oi. muito grande no mercado. Então, assim, às vezes, a pessoa não quer nem que você dê opinião. Ela quer pessoa ela quer ser ouvida. né? Então, às vezes, você ouvindo, e às vezes você até apazigua e fala assim, não, vamos olhar pela ótica dele. Por que ele está falando desse jeito? Né? Então, muitas vezes, não, você tem razão. Eu falei assim, olha, tem que entrar num acordo. Então, assim, às vezes a gente até tem uma missão aí apaziguadora, Com essa mudança né? de geração, já teve cliente que falou comigo, eu tive que ir lá falar com a filha, fazer o intercâmbio de uma geração com a outra, acalmar, entender o ponto de vista de cada um, tentar unificar a situação. E tem outros que a gente só tem que respeitar e manter tudo separado. Nossa, isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em contabilidade, a gente pensa em números, pensa em imposto, é só essa parte, né? E você está me descrevendo uma parte humana, sabe? Mas que contabilidade é uma ciência social, não é uma Exatamente. ciência exata. Exatamente, mas assim, Né? É uma de ciência fora, humana, quem né? olha e enxerga mais uma coisa técnica, sabe? Um ponto que pesa muito no nosso trabalho é a relação entre o patrão e os empregados. Às vezes, o dono da empresa ele tem dificuldade de negociar com o funcionário dele, porque são iguais. Ele acha que ele não pode dar bronca no funcionário, não sabe até que ponto ele pode exigir ou não. Ou o funcionário acha que ele está querendo tirar... Ou o funcionário sair acha que está muito, sendo... né? Ou o funcionário acha que está sendo lesado. Então, a gente interfere muito nesse ponto também. Você acaba sendo um pouco psicólogo dos clientes, né? Muito, Por exemplo, acontece comigo, clientes que eu tenho de 10 anos, 12 anos, que muitas vezes Você não tem nenhum de 20 ainda? Pô, muitas vezes eles me chamam para consertar uma máquina e eles querem conversar. Eu vou lá consertar a máquina da pessoa e eles chamam, não, vem aqui, vamos almoçar, e vai conversando, e lá, e vai... é que não tirou foto, mas uma vez eu estava na casa de um cliente, com a esposa dele, que não era cliente, depois virou, e no meu colo a filha dele para mostrar o joguinho que ela estava jogando no celular. A filha dele já me chamava de tio. É um cliente que está comigo há 22 anos hoje. Mas a família me chamava para enxurrar. A família, a esposa dele era muito ciumenta, não queria que ele ficasse no boteco tomando cerveja, ele gostava de tomar cerveja. Aí ele me chamou para ir na casa dele para a gente fazer churrasco. Eu comecei a frequentar a casa dele. Não, então, esse lado humano, geralmente, quem está de fora não enxerga da contabilidade. Então não tem. Né? É verdade. Isso é o que verdade. falta na contabilidade E digital. o contador, muitas vezes, a pessoa só lembra quando ela está enroscada, né? Com os impostos. Muito. Mas ó, Né? quem tem já um contador, tem uma convivência regular com um contador que faz um trabalho de qualidade, já é uma pessoa próxima, já gosta que o contador vai lá para poder conversar, trocar uma ideia, ver o que está acontecendo no mercado, porque ele tem a noção da empresa dele. O contador tem vários clientes e tem uma visão mais ampla do mercado. E ele quer ver isso. Quando a Natália entrou lá, estranhou que tinha um cliente que se eu ficasse mais de 2 meses sem aparecer lá, ele segurava o pagamento. Falou, por que você não pagou? O Rogério não veio aqui assim, o Rogério tem que ir todo mês. Mas por que ele tem que ir? gente? Porque o dono da empresa tem que conversar com ele, eles têm que fazer uma reunião e tudo. Aí agora essa empresa eu tô cuidando da filha. A filha é mais técnica, mais profissional. Aí eu vou fazer a reunião do pai, o pai pergunta umas coisas que não tem nada a ver pra mim, né? Sobre celular que ele trocou, sobre internet e tudo mais. Ela vira e fala, eu vou ficar na parte boa da reunião, a parte que vocês vão viajar na maionese, eu vou sair da reunião, tá? E ele é um cara bom de conversa. É um empresário que já tem 80 anos, mas é uma das pessoas que eu acho que mais entende tecnologia que eu conheço. E dentro dos produtos de vocês hoje, por exemplo, a educação financeira, vocês cobram isso da pessoa ou não?
vocês pegam a empresa da pessoa e atendem o que der ali. Como funciona isso? A gente pega o cliente para criar, né? Eu acho que é muito relativo. Depende da pessoa também. Depende, porque tem gente que acha que não precisa. O nosso sucesso depende do sucesso do cliente. Tem cliente que dá abertura para a gente, que chega lá, quer conversar, quer aprender, e a gente oferece tudo que a gente tem para ele. Tá. É claro que a gente tem uma limitação de tempo, uma limitação de espaço, a gente tem que ver o nível de conhecimento do cliente, mas a gente sempre tenta colaborar com o crescimento do cliente. E tem um cliente que chega lá que já sabe tudo. Se ele sabe tudo, eu não tenho o que ensinar para ele. Eu só faço o que ele quer que eu faça, eu cumpro as obrigações, entrego as declarações, que por sinal ele não sabe entregar, senão ele não estava lá, mas ele sabe tudo, então a gente não discute com ele. Mas quando a pessoa é aberta numa relação profissional para lidar com o contador, ela vai tirar mais dele, ela vai crescer junto com ele e vai evoluir profissionalmente. Aquele que só quer que a gente cumpra as obrigações, a gente cumpre. Quem a gente quer que participa do sucesso e colabora com esse sucesso, a gente lá de braços abertos para isso. E você tem... Tem uns que são enrolados, que a gente fala, vai lá e não vai, mas a gente está tentando. Fica enrolando o contador, fica enrolando o contador. Geralmente a gente tenta ajudar o cliente. Que nossa alegria é ver o cliente rico e feliz. Mas tem uns que não colaboram. E vocês possuem esses casos assim, de sucesso daquele cliente que chegou lá como um MEI e vocês viram ele passar por toda essa etapa de MEI, virou MBA, foi crescendo. Eu tenho esse cliente que eu falei, que eu tenho um certo xodó com ele, apesar de ele ser meio louco, que eu já tô cuidando das filhas dele. Quando eu conheci ele andava num Tempra preto velho, fazendo fumaça, uma empresa começando, tudo enrolada. E hoje ele tem uma reserva de milhões no exterior. Nossa. Então ele motivou agora, fiquei motivado agora. Então, mas só agora, Genival, que ele te motivou? Como assim? Mas eu te falo, tem alguns clientes que eu falo que são os adolescentes mais velhos que eu conheço. Tem esse de 80, um de 96 e um de 92. Eles evoluíram na carreira, eles estão com uma idade avançada, mas nunca perderam a jovialidade deles, nunca deixaram de aprender, nunca deixaram de evoluir. Nossa. Esse de 80, ele sabe que uma criptomoeda, ele sabe que é uma wallet, um exchange. Apesar dele ter a renda fixa dele ser cliente premium na XP, no BTG e tudo mais. Ele já tem o espaço dele no mercado e já tem a vida dele estruturada e consolidada, né? Então, ele já está passando o bastão, mas ele não perdeu ainda o tesão de evoluir profissionalmente. Esses dias eu estava vendo uma entrevista no Pequenas Empresas Grandes Negócios, inclusive um ponto aqui que eu quero colocar, de um sócio acho que da Bela Paulista, a padaria lá na Paulista. Ele acho que tinha uns 80 anos, né, Carol? Alguma coisa assim. E perguntaram para ele o que ele considerava mais importante esse ponto ali da vida dele da padaria, né? Ele falou continuar aprendendo, sabe? Inovação. Que você começa a... Quando você tem mais lembrança do que esperança, é quando você começa a abandonar o mundo, né? Eu acho que o ponto crucial é a gente entender que a gente nunca sabe o bastante, né? Assim, a gente ter essa humildade de entender que o outro sempre pode agregar na nossa vida, por menor que seja a informação, é muito importante. Porque, assim, às vezes a soberba te faz cair. Às vezes essa coisa de achar assim, eu sou muito bom, eu sou muito foda, desculpa, podia? Pode falar. Eu vi que agora, ó, quando você acabar esse hoje, ele vai dar aquele bom que ele tá bebendo. Nós acabamos com o outro que ele não queria beber, agora ele começou a dar o que ele tá bebendo, hein? Às vezes a pessoa se acha tão boa que ela se fecha num casulo de achar que ela tem o lugar dela no mercado consolidado. Só que assim, a vida é uma constante aprendizagem, né? Quando o maior ignorante é aquele que acha que sabe tudo. Sim. Eu acho que a nossa profissão tem um mérito que a gente é o grande especialista em coisa nenhuma. Porque a gente estuda, quando a gente fica bom no negócio, a gente domina tudo, o governo vai lá e muda tudo. E você não sabe nada de novo, tem que aprender tudo de novo. Então, assim, estar aberto a conhecimento é sempre bom. Independente se vai ser na área profissional, na área pessoal. Quanto mais conhecimento você tem, mais rico você é. Dinheiro as pessoas tiram, dinheiro acaba. Conhecimento, não. E a gente renovando conhecimento, quando você tira o dinheiro da gente, a gente ganha de novo. A gente está sempre evoluindo, a gente está se renovando. E isso também, você já viu algum caso assim, daquele cliente que realmente estava bem sucedido, atingiu tudo, só que a soberba... Nós tínhamos um cliente, né, que ele era muito bom, ele era um programador excelente. Ele era um cara que manjava muito, né, da área dele,
Só que é um cara que não ia para frente. Ele tá... duas empresas que ele abriu, as duas empresas ele afundou. Porque Nossa. ele não... Ele se achava tão bom naquilo. E assim, e aquela coisa, né, de achar que eu sou tão bom que você é só mais uma peça. Você não faz parte. Você é só um meio, né? E aí, várias vezes, eu sou mais brava do escritório, né? Deu pra perceber. Então, às vezes, o Rogério é mais coração, coisa... Eu sou mais aquela coisa assim, cara, não vai pagar conta. A gente tem que ser mais incisivo, a gente tem que ir pra cima, também não pode deixar fazer o que quer. E assim, esse cliente foi um cara que eu fechei a porta do escritório pra ele. Com muito carinho, com muita conversa, com muito jeito. O Rogério me conversando, não, vamos tentar. E assim, quebrou a segunda empresa. Então, assim, às vezes a soberba de você achar que você é muito bom naquilo que você faz e que só você ocupa aquele lugar e que os outros são só um meio de você chegar naquilo que você quer, é que acaba te derrubando. A gente tem uma profissional que é coach, que ela, para lidar com a cabeça dos outros, é fora de série. Maravilhosa. Ajudou a cuidar Ela ajudou a mim, né? Não, peraí, explique isso aí pra mim direitinho. Aí. Tem Como funciona isso? Antes de existir o conceito de coach que a gente vê hoje, tem uma psicóloga que fazia trabalho com executivos desde a década de 80, trabalhou com executivos da Johnson, de grandes empresas, que era para lidar com a cabeça do ser humano, é uma coisa fora de série. Ela me transformou. Ela chegou, né? a gente falou assim, eu tô pensando em promover tal. Ela falou, foi nossa cliente assim por acidente, as indicações e tudo, a gente ajudou ela. Eu entrei em contato com ela ainda, né, e tal. Ah, ela vai ficar orgulhosa agora, né? Mandou um recado pra ela ali, ó. Então, ela vai estar orgulhosa agora de vocês. Nossa, Eu não sei se ela tá tão orgulhosa, mas ela me ajudou muito. Tem que agradecer muito ela. Uma fase muito complicada da minha vida. Ela ajudou. É uma excelente Qual o nome psicóloga. dela? Dá o nome não, dela. não vou dar o Não, nome não dela vai. não, porque agora eu vou falar pra você que ela, como profissional, ela é fora de série. Ela sabe ler o ser humano e tudo mais. Mas ela já quebrou 3 empresas, né? Nossa. Ela, assim, a parte financeira dela é muito mãe, ela abre muito mãe, ela se dá muito direito. Então, ela não é uma boa empresária na área financeira. O dinheiro que ela ganhou é para ela e se ela ferrou essa Ela é uma empresa, ela abre excelente outra e tudo mais. profissional, Mas empreendedora não é o forte. ela não é empreendedora, ela é uma pessoa que lê as pessoas. Eu falei assim, vou promover um funcionário. Ela foi lá, conversou com ele, voltou e falou, então, o casamento dele tá acabando, eu não dou mais 6 meses pro casamento, ele não vai conseguir morar sozinho, ele vai morar com a mãe, ele tem que fazer terapia e tudo mais. Ela fez um mapa. 95% certo. Ela é... Eu cheguei pra ela um dia fazer uma sessão com ela, que eu tava fazendo um tratamento deste coach com ela. Ela virou e falou assim, não, você não tá bem. O que aconteceu e tal? A mulher, na área dela, ela é um talento excepcional. Mas ela não é boa empresária para lidar com dinheiro e tudo mais. Mas é uma excelente mãe, é uma excelente profissional. Gosto muito dela. A terceira, quando ela quebrou a segunda empresa, que ela foi abrir a terceira, ela virou para o escritório que ela tá agora lá. E virou e falou assim, o Rogério deu nome pra segunda empresa, ele dá pra terceira também. E fica tudo Você certo, que deu eu nem nome? sei. Ai. Mas a gente vê isso. A gente vê várias pessoas que sobem ideias porque não tem uma estabilidade na vida, E uma aí, estabilidade emocional. nela a gente tem que deixar claro que não é questão da soberba, não é achar que ela se acha muito. É realmente aquela questão da educação financeira, da base que não teve, e aí de achar que o CNPJ é só um meio. É um meio para ganhar o Sabe? dinheiro dela e não é justo. Eu acredito... Aí o Genival dá vinho pra gente, é um Pelo perigo. amor de Deus. Vou me conter, não vou falar com ela. Não, vou me conter, não vou falar o que eu ia falar, não. Fica para outro dia, em outro podcast, talvez eu fale. Né? Mas eu tenho uma visão assim libertária do mundo que bate com certas coisas que ela faz. Só que a gente tem responsabilidades legais. A gente tem que se ater a certas coisas. Entendi. E assim, com essa experiência que vocês possuem no mercado, Eu tinha diversos um cliente que assim, o cara dá uns estralos, tem umas ideias muito boas, faz um negócio muito bom. Ele não tinha nada, tava devendo, tudo, montou um negócio. O negócio começou a ir bem tudo, mas porque ele é meio desbundado, quebrou. Ficou devendo 1 milhão. Aí ele fez anos e anos ralando, sofrendo, vendendo almoço pra comprar junto. Quando ele outro negócio, tal. Agora fez outro, ainda ganhou mais dinheiro ainda. Ficou milionário, fez acontecer. Aí quando depois se enrolou de novo, ficou devendo 50 milhões. E assim vai. Eu tô esperando ele ficar rico de novo. Ele vai ficar devendo, não sei quanto ele vai ficar devendo, mas... Mas isso não quer dizer também, gente, quebrar faz parte, às vezes, né? Tipo, aprender com o erro faz parte. Então, assim, não quer dizer, a gente não tá falando que é uma receitinha de bolo, que você vai quebrar e que você não vai se reerguer. Não, pelo contrário.
quebrar, às vezes, te levar para o fundo do poço, às vezes vai te dar uma visão diferente daquilo que você poderia ter feito diferente. Quando você bateu o pé no fundo do poço, você sobe com a beleza. Então, como a gente tem clientes que já quebraram, já chegaram numa linear muito perto do fim e se E reergueram. quando você fala assim, perto do fim, o que seria exatamente? Tipo, Ele assim, não morreu, a ele sobreviveu. Deu tudo a certo. pessoa chegou a um nível de dívida que ela não consegue que você mais acha lidar. que não tem mais jeito. Sinceramente, eu tenho clientes que perderam dinheiro assim, que muitas pessoas teriam se matado se passasse o que eles passaram. E eles estão aí firme e forte, estão superando, e se Deus quiser vão ficar tudo bem, vão passar por essa vida e vão continuar bem. E quando chega nesse limiar que não tem mais volta, aí o que acontece? Que a pessoa vai lá e fala, ó, Natália, deu aqui. Aí você encerra a Não, às empresa vezes dela. a pessoa não tem a noção, a pessoa não tem a visão. Ela não percebeu que chegou no fim. Não. Tem gente que tá ali que você tem que falar, olha, parou Você aqui. chegou, você que Então, olha fala. só, A não, gente, faz o às seguinte, ó, faz 1 ano que você não tá pagando direito, teus funcionários tudo falaram que vão te processar, tem um agiota ali que fala que vai cortar a sua perna, eu acho que você tem que rever seus conceitos. E às vezes você tem que dar Entendi. uma bronca de falar assim, Entendi, vai dar lá, não dá mais. entendi. Você entende o tamanho da responsabilidade de um contador? Sim, sim. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa liberdade de poder falar, olha, amigão, vamos segurar a onda. Né? Nossa. É que nem lá no escritório mesmo. O Rogério é empreendedor, o Rogério é um cara visionário, né? O cara é um cara comercial, é um cara que vai, que faz, acontece. É doido. É um cara excepcional, é um profissional excepcional. Mas na parte da administração, é minha. Alguém tem que ter juízo naquele escritório. Então, assim, ele é um cara que voa. Mas se ele só voa, ele vai. Se deixar, ele tem 1001 ideias. Aquela coach fala isso também. Entendeu? Então, assim, lá o mais pé no chão, o mais realista sou eu. Então, quem administra a questão, isso não quer dizer que eu tome decisões sem ele. Né? Isso não quer dizer que as decisões são feitas só na minha visão, na minha ótica. Tudo. Se a gente vai na esquina comprar uma raquete de matar pernilongo, Rogério, vamos usar esse dinheiro para Ela vira pra mim e fala, essa ideia da gente vender tudo que a gente tem pra comprar uma fazenda de maconha do Uruguai não vai dar certo. Mas lá tá permitido. Lá tá permitido, então, mas né, aí eu Rogério? paro, reflito, eu falo, tem sua razão, né? Vamos deixar isso pra lá. Mas ainda tá dentro da lei, lá tá permitido. Mas às vezes... Lá tá dando muito trabalho pegar esse negócio aqui. Mas às vezes, quem tem mais pé no chão, que puxa ele assim, fala, olha, dá uma segurada que eu acho que não vai dar certo. Como ele já teve outras sociedades, como ele já teve outros negócios que não deram certo. E eu falei, olha, tá errado isso daí, não vai dar certo. Então, assim, não é uma receita de bolo. Não é porque ele é um contador excepcional. Mas não quer dizer que ele vai dar certo em todos os lugares. Né? É isso que as pessoas têm que entender. Cada um tem o seu lugar. Às vezes chega o cliente lá, fala que tem um sonho, faz um negócio, eu viro pra ele e falo, eu já fiz uma merda parecida com essa, não faz isso, não vai dar merda. Então, mas não tem um tabu, eu tava citando pequenas empresas, grandes negócios, que eu sempre assisto todo domingo, né? E que me incomoda um pouco, assim, que é aquele sonho da startup de sucesso, sabe? E vendem muito esse sonho do empreendedor, sabe? Então, que aí aparece lá, que a Maria investiu 5 mil reais, construiu uma fábrica de roupas, né? E ficou hoje, milionária. E hoje ela fatura... A parte que ela deu a folhinha com sangue pro capeta, ninguém conta. Ninguém conta, sabe? Eles contam só a parte bonita da coisa. E eu tô falando isso por experiência própria, porque eu tô aqui há 15 anos com a Maximize, hoje eu tô muito feliz onde eu cheguei, mas não é fácil. Eu não vejo ninguém, Natália, ninguém falando essa outra parte da história. E as nossas sabe? mãos? O lado B, ninguém conta o lado Como B. é que é a Microsoft? Não, se contou. Pode ir lá, vai lá. A Microsoft, pô, quem começou com a Microsoft? O Bill Gates. Bill Gates. Como é que ele começou? Ele comprou o DOS lá, o MS-DOS. Não, mas foi a explosão. Ele comprou e ajustou na garagem e saiu oferecendo pros outros e ficou milionário? Não. Como foi a explosão dela? Foi quando ele vendeu pra IBM. Sim. Mas da garagem dele, ele foi lá e o presidente da IBM atendeu ele? A mãe dele fazia parte do conselho diretor de uma faculdade, era amiga pessoal do cara, por isso que ele atendeu. Existem outras relações que justificam uma série de coisas que não é o mundo da fantasia. Existe todo um network, um trabalho. Sem um facilitador, sem certas coisas, é difícil alguém surgir do nada e virar um milionário. Sem as oportunidades, né, Rogério? É. Ou dono da Chili Beans.
Cada 20 óculos na praia, gente. Né? Não A gente foi fácil, conheceu ele, a gente já mesmo- assistiu palestra dele. Caíto, né? O Caíto. Caíto Maia, né? E aí, O a palestra Flávio- dele é uma das melhores, né? O Flávio Augusto também tem palestra dele que é Flávio fora de Augusto. série. São os caras assim que tiveram uma história meio fora da curva, mas eles tinham relacionamentos, eles trabalharam muito à base deles. Não é mas- assim que um dia alguém achou ele e falou: "Nossa, que legal! Esse óculos aqui que o cara tá vendendo na barraquinha da praia é muito legal, eu vou vender no Brasil inteiro e vou tornar ele um milionário". Não é assim tão simples, E não tem essa outra, explosão. e aí não é aquela coisa mágica, né? Tipo, vou vender aqui e vou ficar melhor. Não. Hoje em dia, um dono de empresa trabalha, às vezes, mais de 12 horas ininterruptas. Ó, eu e o Rogério somos provas disso. Quantas vezes o funcionário está de férias, está ali aproveitando o momento dele e a gente está lá trabalhando. Quantas vezes a gente ficou até 7, olha, das 7 da manhã até meia-noite, 1, 2 horas da manhã, trabalhando. Uma coisa que a gente jamais hoje, um colaborador nosso, pode ter, entendeu? Não pode. Existem as A gente as não regras exige dos trabalhistas. trabalhadores. Aquele negócio, o patrão é um carrasco, mas a gente nunca exige dos nossos funcionários o que a gente está disposto a fazer para o negócio fazer sucesso. Então, assim, quantas noites mal dormidas e quanto tempo você dedicou àquilo? Não é uma coisa que você vai dedicar, você vai trabalhar 8 horas seguidinhas ali, tá tudo certo. Quantas vezes a gente não almoça? Há pouco tempo atrás, criou todo um boom, porque o presidente da OpenAI, como é que é o nome do cidadão lá? O Sam Altman. Sam Altman falou que em breve vai sair o primeiro bilionário da empresa de um homem só. Mas não é empresa de um homem só. É empresa que não vai ter CLT, porque ele vai ter um monte de parcerias, um monte de parceiros que ele vai entrosar com essa empresa para criar essa estrutura. Ninguém cria estrutura de 1 bilhão sozinho. Mas hoje as relações estão mais flexíveis. Então, com a legislação que não é a brasileira, ele vai conseguir fazer um monte de parceria e decolar o negócio dele sem ter CLT. Aqui no Brasil isso é muito controverso ainda. Entendi. Esse lado que a Natália falou de você ralar para conseguir fazer a empresa dar certo, Não é só, o que ninguém conta. É uma visão que né? eu acho que empresário e já tá rico. Não é, gente. A gente trabalha muito. A gente rala pra caramba, né? E não é que a nossa equipe não rale, porque a nossa equipe, eu falo, a nossa equipe é maravilhosa. Como é que chama o filme do dono lá do fundador do McDonald's? Fome de Poder, não é? Fomos falar, Então, assisti, bem quantas legal. vezes ele quebrou até chegar no negócio da vida dele? Grande parte dos milionários só ficam bem depois de 50 anos. É o tempo de maturação, de você quebrar a cara uma série de vezes, tudo pro negócio pra frente. Agora que eu passei de 50, tô cheio de esperança. Amém. E assim Eu vou vai. participar disso. Opa! Mas, Eu vou colher os frutos de agora, novo. acho que quem está ouvindo a gente lá quer saber qual que é a fórmula do sucesso aqui para vocês. Que vocês olham para o cliente, olham para uma empresa e você fala, olha, isso aqui é a fórmula do sucesso para dar certo. Quando a gente descobrir, a gente avisa. Não tem ainda uma fórmula do sucesso. Não é o que eu acho. Não é uma receita, eu já falei aqui. Cada outras caso vezes, é não um é uma receita de bolo. Mas o pessoal chega querendo essa fórmula de sucesso? Assim, não, achando que vai enriquecer, achando que vai dar certo. E você Não, fala, calma, amigo, então, calma, a vamos gente- devagar. a gente- A gente Né? nunca limita o sonho, mas a gente traz para a realidade, né? A gente deixa a pessoa tem que sonhar. Nos Estados Unidos, a cultura anglo-saxônica, existe a busca do... O que eu faço para me tornar um milionário? No Brasil, existe a cultura. Eu tenho que ganhar dinheiro para mim comprar meu carrinho, minha casinha e tudo mais. O brasileiro tem vergonha de ser milionário. Os Estados Unidos, o cara compra um puta carro, uma casona lá para mostrar que ele venceu na vida. Aqui não. Aqui se você vencer na vida é melhor você ficar discreto, senão vai ser sequestrado. Então existe essa acomodação, existe essa repressão cultural aqui. Você não tem milionários, você não tem grandes cérebros num lugar onde você privilegia o comodismo, você não estimula o crescimento, você não estimula o sonho das pessoas. E aqui a gente está numa fase que isso está ficando muito forte. E isso está inibindo muito do crescimento do Brasil. O cara não pensa em vou montar um negócio que vai mudar o mundo. Ele pensa assim, perdi meu emprego, vou fazer um Uber para me ganhar um dinheirinho. Quem que você conhece que virou para você e falou assim, já que eu não tenho emprego nem nada, eu vou correr atrás, vou descobrir um jeito de ficar milionário. Quem que você já viu falar assim, eu quero ser um milionário? Eu nunca ouvi desse jeito, com essas palavras, mas eu já vi muita gente falando para mim assim, eu vou abrir minha empresa e vou deixar de ser chefe, sabe? Ou vou deixar de ter chefe, vou ser o meu próprio chefe. Doce ilusão, sabe? achando que vai trabalhar menos, você trabalha Exatamente. Isso eu vi triplo. bastante, né? Porque é Então, essa você vê, ó. ilusão de que o patrão não trabalha, né? Então, mas você vê que o brasileiro, a máxima ilusão, a máxima ambição que ele se dá
é o direito de ter liberdade. Você é tão reprimido que você só quer liberdade. Nossa, isso foi Você não forte, imagina isso assim foi- que você isso foi fala... forte. Você não imagina assim que você fala, eu vou ser um milionário, eu vou vencer na vida, eu vou mudar o mundo. Quem que você falou assim, eu vou descobrir um negócio que vai mudar o mundo ainda, porque eu vou fazer a diferença. Você nunca ouviu isso, né? Não. Porque ninguém é criado para ter essa ambição. Aqui na nossa cultura. Não, eu mesmo, eu tive uma educação que era para ser um bom funcionário, sabe? Todo Que- mundo no Brasil é criado para ser um bom funcionário. A gente tem uma educação para criar trabalhadores, não empresários, não empreendedores. Assim, da minha família, quando eu decidi abrir o meu CNPJ, foi um tabu, assim, sabe? A minha mãe ficou muito preocupada comigo. No Brasil, você é criado para você passar no O meu pai ficou muito preocupado a noção- comigo. tadinho, não é tá passando mal. Não, o meu pai, ele chegou pra mim, ele falou, você já comprou as ferramentas, sabe? Tipo, preocupado comigo, sabe? Se eu ia conseguir sobreviver, entendeu? Mas é. Sabe? Porque tinha essa cultura, na minha família que era o quê? Faz um bom curso de inglês. Entra numa multinacional, não, né? não é nem mais do que multinacional. Passa num concurso. Não, mas a multinacional era. Meu pai ele Era. trabalhou 30 anos na Ford, né? E eu tinha a opção de entrar lá e seguir carreira e tudo mais, né? Mas eu desvirtuei da curva. E quis sabe? virar empresário, E quis olha virar que empresário, exatamente. Exatamente. Mas... Mas é a educação nossa, o básico é isso. Bom, e quais são aqui os sonhos da CRF Contabilidade? O que vocês imaginam aqui para o futuro aí, para os próximos anos? Qual que é a visão de vocês aqui para daqui a 5 anos, daqui a 10 Pessoal, anos? você vai ficar milionário, eu vou aproveitar Ah, disso. muito bom, muito bom. Não, mas a CRF... Nós vamos conquistar o mundo. Né, cérebro? Mas o nosso objetivo da CRF é crescer. A gente quer crescer, né, Rogério? É. A gente não tem medo disso. Às vezes a gente... tem gente que... Ai, eu tô tão bem assim, né? Não, a gente quer expandir, a gente quer crescer. A gente quer trazer mais pessoas que vão alavancar a nossa história e quer alavancar a história de mais pessoas. Acho que esse é o objetivo maior da CRF hoje. E agora a gente está focado nessa questão da educação do cliente. Não só acolher o cliente, ver o que ele precisa e oferecer para ele a plataforma, a estrutura, a educação, para ele se reeducar, para ele se aprimorar, para romper com esse... Como é que fala? Para ele romper com essas crenças limitantes, com esses paradigmas que ele tem e ver que até onde ele pode ir além. Empresário, pare com essa coisa. Eu não entendo disso, eu não sei disso. Entenda. Busque conhecimento. Porque quando você busca o conhecimento, é isso que acontece. Você vai agregar aquilo no teu dia a dia. Quantas vezes a gente ouve, eu não entendo nada disso, eu não quero saber. Saiba, né? Vá atrás. Quanto mais completo o profissional o empresário mais ele domina o que envolve ele, mais segurança ele tem, mais ele vai crescer. Menos dinheiro ele perde. Menos ilusão. A gente não quer que o né? empresário chega na gente, delega com a gente e fica na nossa mão. A gente vai quer que resolver ele o problema evolui, dele, mas a gente quer que ele entenda a opção que está sendo feita, ou a forma que tudo está sendo resolvido. Porque às vezes parece que a decisão é nossa, né, Morena? Não é. É teu sonho, cara. Tua vida, é teu sangue. Quanto tempo de vida você está dedicando para isso? Né? A gente fala muito para os nossos colaboradores. Não é só trabalhar. É tempo de vida. A gente convive mais entre a gente do que com as pessoas dentro da nossa casa. A gente se fala mais do que a gente se fala com... Eu falo mais com o Rogério do que eu falo com meu marido e ele fala com a esposa dele. Então, assim, é tempo de vida. Então, se é tempo de vida... Faz o tempo de vida valer a pena. Né? Nossa. Eu acho que esse é o grande objetivo da CRF, né? E querer que as pessoas entendam que conhecimento nunca limita. Então, mesmo que você não saiba, tente entender o mínimo. Porque isso sempre vai te ajudar. Se é um empresário, seja um empresário. Não seja só o rapaz que conserta computador, o rapaz que analisa a rede. Não, você é mais do que isso. E se você parar para pensar, até onde você pode chegar? Qual que é o teu potencial? Do que você é capaz? Você já pensou em tentar desenvolver e chegar no teu limite? Você vai fazer o mínimo, você ter tua casinha, teu carrinho, ou você vai descobrir para que você veio nessa vida e do que você é capaz? A gente quer que todo mundo descubra do que é capaz. Nem todo mundo quer. Mas para quem quiser, a gente está de portas abertas para ajudar. Não, muito bom, muito bom. Então, deixa um conselho para quem gostaria de seguir essa jornada que vocês seguiram, de se tornar um empresário, de ter uma contabilidade. Qual que é o conselho que você deixaria aí
para as pessoas que vão assistir esse podcast, vão se inspirar em vocês. Eu falar, rapaz, eu quero agora abrir uma contabilidade, eu quero ser um contador. Tadinho. Porque vocês vão inspirar pessoas aqui, entendeu? Qual o conselho que vocês deixariam para essas pessoas? Ou às vezes um profissional que está entrando na área, sabe? No dia que você deixar de aprender, se achar que você sabe tudo, você começa a morrer. Então, esteja sempre evoluindo, sempre aprendendo. Sempre disposto, né? Eu acho que é importante. Isso para empresários, eu acho que tanto da área contábil, quanto empresários de todos os outros nichos, né? Persevere, tente, né? Vá em busca, né? Vá atrás daquilo que você quer. E o mais importante, pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Muito bom, perfeito. Bom, acho que é isso, pessoal, sabe? Estou muito feliz com o episódio de hoje, nosso primeiro episódio, né? Espero aí que o pior episódio que você fez na sua vida. Não, nada, porque a tendência é que cada um que você faça seja melhor que o primeiro, né? Não, mas eu fiquei muito surpreso, assim, Honrados sabe? pelo convite, né, Moreira? Fiquei muito surpreso, assim, com essa parte humana da contabilidade que vocês colocaram aqui, sabe? Porque mesmo para mim ainda a contabilidade era muito essa questão de impostos, de números, sabe? Muito além. Então, essa visão que vocês passaram, nossa, foi muito incrível, assim, fiquei bem feliz. Que bom. Né? E é isso. Né? Você quer deixar mais algum recado aí para os seus clientes, para os seus colaboradores? Eu vou ver, eu estou devendo aqui para já mandar uma cobrança para ele. Galera que está no escritório, colaboradores, obrigada. Sem vocês a gente não seria nada. E aos nossos clientes, obrigada pela confiança. Nós damos o nosso máximo para ver o sucesso de vocês. Tá certo. E a galera que está ouvindo a gente, que gostou desse episódio aí, acessa lá o site da Maxivis TI, né? Vão ter outros episódios além desse, né? E quem quiser conhecer a CRF, quem precisar de um contador e quiser ir até vocês, como que faz aí? Qual o contato de vocês? Só colocar CRF Contabilidade na internet, estamos aqui na Barra Funda e atendendo quem precisar, onde esteja. Qualquer lugar do Brasil, estamos aí, né? Isso aí. Tá ótimo. E vai estar na descrição. Vou colocar a descrição no site de vocês e contato. Tá bom? Tá ótimo. Foi Acho um prazer. Isso, pessoal. O prazer foi meu. Muito obrigada. Estão me cobrando ali, ó, de dar um mimo pra vocês aqui, ó. E você acha que a gente veio só fazer o podcast? A gente ganhou um mimozinho. Você acha que a gente veio só pra ele alcoolizar a gente? Dá pra agora, glicose. Eu já tava esquecendo. Esse rapaz pensa em tudo, gente. E vamos terminar o vinho depois. Né? Vamos, com certeza. Ele pensa em tudo, mas ele tem uma assessoria da namorada dele que é fora de série. Não é? Não é por nada, não, mas... Ela tá ali só nos bastidores dando as indicações. Tá certo. É isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Valeu. Até Tchau, a próxima. tchau. Obrigada. Tchau.